Os mistérios do Padre Miguel. À memória de meu pai. Destruído pela dor imensa, compreendi melhor o amor quando partiste, pai. Por ti, deixaria as vaidades do mundo, as honras, as alegrias, os prazeres. Por ti daria a vida. Sem ti o mundo perdeu interesse. Por ti sofro o dia que passa e desejo sempre uma dor maior. Nota prévia. Embora o homem seja um animal cheio de egoísmo e o seu semelhante pouco ou nada lhe liga, ele sabe tudo o que está no mundo é fruto do trabalho humano. O egoísmo vem por degraus. Não se sobem nem se descem, todos de uma vez. O ser humano, mal se sente isso e voluntária ou involuntariamente cria problemas. Quanto mais os homens estiverem unidos nas suas tarefas, mais feliz e mais próspera será a terra que habitam. Perante as pequenas ou grandes dificuldades do cotidiano, nada melhor do que as confrontar com o cérebro e colocar essa máquina maravilhosa à prova para resolver aquilo que nos parece insolúvel. Não há problemas sem solução. Só aqueles que cruzam os braços ou se deixam tomar pelo desânimo são os grandes vencidos do mundo. O homem continuará a lutar sempre na defesa do que tem e na conquista do que não tem. O mundo é para homens, não é para automatos comandados pelo capricho dos seus donos. Neste pequeno livro, temos como personagem principal um padre. E que padre? Um ser sobrenatural? Um super-homem? Um santo? Deixaremos a resposta para quem nos ler ou para quem ouça e veja o Padre José Miguel. É necessário ter uma certeza. A vida é para as pessoas inteligentes e todos têm possibilidades de o ser se não se deixarem derrotar pela adversidade, se lutarem denudadamente, sem desfalecimentos, sem nervosismos, sem medos. Esse ridículo medo que não é mais do que uma paralisia mental que inviabiliza muitos projetos válidos. Nada de desculpas para o fracasso. As desculpas só servem quem não sabe. Não há más empresas ou maus governos. Há sim maus empresários ou maus governantes. Governar tanto uma empresa como uma nação significa afastar dificuldades e para isso querem-se homens não só inteligentes, mas também determinados a vencer. Vamos depois ler um pouco daquilo que se passa com este homem, daquilo que ele é capaz e daquilo que as pessoas querem que ele seja capaz. Propositadamente, e porque a situação do país é extremamente grave, tentámos saber, entre o religioso e o profano, qual o rumo que este país deve tomar e quais as qualidades que os homens públicos devem possuir para salvar Portugal, sem ter de lançar milhares de trabalhadores na miséria ou na criminalidade. Pela nossa parte, achamos que só é possível acabar com o flagelo quando todos tiverem os meios normais de trabalho. A par ou acima da família está a empresa. Se a empresa onde cada trabalhador, onde cada um trabalha for sólida e próspera, o trabalhador transmitirá ao seu lar essa solidez e essa prosperidade. O Padre Miguel respondeu a tudo naturalmente, como se a vida do ser humano não fosse mais do que um prolongamento da natureza que a todos envolve e frutifica sem ruídos nem pressas. Neste momento, em Portugal, existe inteligência para resolver os problemas de saúde, físicos, psíquicos e de trabalho. Este tem muita influência nos anteriores e todos sabem que hoje se exige muito a quem ganha. Logo, quem ganha existe muito a quem trabalha. Lá virá o dia em que o trabalho será mais automatizado, de maneira a segregar mais produção e mais tempos livres, os quais poderão ser aplicados no convívio familiar, no repouso ou no contacto com os santos homens que, pela sua simplicidade, pelo seu amor ao mundo e a Deus, conseguem o milagre de curar os enfermos e dar ânimo e força aos desesperados. Neste caso, encontra-se o Padre Miguel e é sobre ele que nos iremos debruçar. Cunha Simões. Meimão é uma pequena aldeia do concelho de Penamacor, do distrito de Castelo Branco.
Apesar da fama que a tem levado a todo o mundo devido a factos considerados invulgares e atribuídos ao padre José Miguel Pereira, os hábitos dos habitantes não se modificaram e a vida continua no seu ritmo certo e sem pressas, como se o tempo, indiferente a multidões, olhasse os acontecimentos e secretamente acolhesse todos quantos têm fé. Conhecedor, há muitos anos dos fatos extraordinários que ali se passavam, resolvemos fazer uma pequena reportagem para o seminário, a província. Os acontecimentos ultrapassaram-nos e perante o que vimos e ouvimos, achámos por bem colocar em livro a palavra simples e clara do Padre Miguel e declarações de peregrinos que numa extraordinária profissão de fé ali se deslocam e recebem as graças almejadas, embora o sacerdote nunca se canse de afirmar que Nosso Senhor não precisa do Padre Miguel para nada. Ele faz o que quer e onde quer. O Padre Miguel não é mais do que um cano velho e cheio de buracos, por onde a água se espalha em diferentes sentidos. José Miguel Garcia Pereira nasceu em Soito, no concelho de Sabugal, a 11 de maio de 1912. Os seus pais foram Manuel Joaquim Pereira e Maria Amália Garcia de Nabais. A infância passou-a no Soito, onde os pais viviam. Depois da instrução primária, seguiu para o seminário do Fundão e dali para a Guarda, onde teve como professores os padres Mendes do Carmo, Artur, Pino e Oliveira Marques, e como amigos e condiscípulos, o escritor Virgílio Ferreira, o padre Gama, etc. A vida no seminário foi sempre agradável. Recorda-a com simpatia e gratidão. A ela deve tudo: o conhecimento de Deus, o saber, a paz e o amor. Encontrei o Padre Miguel pela primeira vez há 7 anos, quando as minhas andanças políticas me faziam correr todos os cantos do país. Passei pelo Meimão, onde os péssimos caminhos não impediam verdadeiras romarias. Fui ver o Padre Miguel, recebeu-me com cordialidade e falámos de tudo um pouco, desde a política, que era o prato forte da época, até aos factos que ali aconteciam. Os tempos não iam bons e o Padre Miguel sabia-o bem. Ele conhecia não só o que se passava em Portugal, mas em todo o mundo. Já de saída disse-me num sussurro: dê um abraço ao professor Freitas do Amaral. Diga que o Padre Miguel o admira muito e que dentro de muitíssimo pouco tempo estará no governo. No meu íntimo ri, o padre era louco. Nessa altura, o meu lugar de deputado permitia-me saber que isso era impossível. E se para outro partido entrar no governo era hipótese, para o CDS era o absurdo. Quando algumas semanas depois o CDS entrou de facto para o governo, tomei o aviso do Padre Miguel como um acaso ao qual não devia ligar qualquer importância. Durante os anos que mediaram entre 77 e 84, imensas vezes voltei a ouvir falar do Padre Miguel e das curas que ali se verificavam. Indiferente àqueles que defendiam a santidade e os poderes invulgares do Padre, deixei correr os anos, sempre na plena convicção de que cada um acredita naquilo que muito bem entende e que ninguém tem nada com isso. No princípio deste ano, estando a trabalhar num outro livro, um amigo disse-me que tinha ido a Meimão falar com o Padre Miguel. A sogra forçara-o a fazer a viagem e ele cedera bastante aborrecido, pois não acreditava em pantuminices ou bruxarias, embora a sua própria filha, de 16 anos, se encontrasse gravemente doente e os médicos iludissem o mal com respostas vagas. Foi contrariado, a sogra implorava-lhe que fosse. A mulher mostrava-se indiferente e a jovem só uma vez lhe disse que gostaria de visitar o Padre Santo. Chegaram a Meimão pela tarde e por uma estrada miserável. A disposição não era boa e pior foi quando o padre os recebeu com modos desagradáveis. Que quereis? Exclamava o padre, depois de um dia ouvir dezenas e dezenas de pessoas. Que quereis? Eu não sou santo, nem faço milagres. Ide embora, que se faz tarde, mas tende fé, pois só Deus faz o que quer e onde quer. É minha filha, Sr. Padre Miguel. Está bem. Podeis ir, que se faz tarde. Já me vistes, não temos nada a dizer. Eu estou cansado. Ide, e tende fé. Só Deus pode tudo. E tudo faz quando quer e onde quer. Mas, ide com fé e tomai isto para vós.
e deu 25 tostões à minha filha, 25 tostões à minha sogra e 25 escudos para mim e para a minha mulher, dizendo sempre: tende fé, tende fé. A verdade é que no regresso, e antes de chegar a Penamacor, minha filha era outra, e nunca mais sofreu do mal que a atacava. Os médicos consideraram-na curada, e a minha fé naquele homem não tem limites. Perante esta categórica afirmação, não tive coragem de rebater tal sentimento. Mudei o rumo da conversa e esqueci o sacerdote. Essa mesma noite fui desperto já não sei porquê, e o sono nunca mais veio. Entre voltas e reviravoltas, veio-me à mente o Padre Miguel e os seus milagres. Rebati a ideia com energia e pensei só e unicamente na força do poder sugestivo. Durante umas longuíssimas 4 ou 5 horas, meditei sobre o assunto e decidi fazer uma visita ao padre logo que dispusesse de tempo. As estradas que ligam Penamacor ao Meimão, ou o Sabugal ao Meimão, continuam péssimas, com exceção daquela que conduz diretamente à barragem, cuja entrada fica a pouco mais ou menos de 1 km de Meimão. Essa encontra-se razoável, salvo uns 200 metros de mau piso. Num sábado de manhã, dirigi-me à terra dos milagres, mandei bater umas fotografias e dispus-me a conversar com agentes que desciam das caminhonetas. Eram pessoas cordatas e pareciam conhecer-nos de há muito. Que traz aqui? Tenho ouvido falar muito do Padre Miguel e vim ver. Está doente? Tem alguém doente? Não, não. Vim porque tenho fé. E aqui respira-se vida. E nos outros lugares não se respira vida? Respira, mas este atrai. A senhora mal chegou e já sente essa impressão. É verdade. Ainda agora tinha dito às minhas amigas isso mesmo e elas concordaram. Sugestão coletiva? Talvez. Mas o senhor que sente? Eu? Bem, eu ainda não sei, não pensei no caso. Está a ver que o senhor hesita? Isso quer dizer que não tem a certeza ou a coragem de declarar que aqui se sente bem? É verdade ou não é? Que grande defensora do padre. Não. Eu até ainda nem o vi. Agora que senti uma sensação estranha, logo que passei a barragem, isso não tenho dúvidas. Enquanto a mulher se afastava, fiquei a pensar no que acaba de ouvir. Qual era o meu estado de espírito? Estar ali, ou noutro qualquer lugar, era o mesmo, ou havia alguma diferença? Optei por não responder apressadamente. Não podia deixar-me influenciar pelo envolvimento. Eu estava ali para fazer perguntas e não para ser perguntado. Tomada essa decisão, dirigi-me a uma vendeira. Que tal vem um negócio? Sabe, senhor, a terra é pobre e eu ainda sou mais pobre. Vendo o que as pessoas aqui põem e querem que eu venda. Em cada saco de feijão ganho 5 escudos. O figo outros 5. Sabe, a reforma é muito pequenina, mas que Deus guarde quem a concedeu, pois ela faz-me bom arranjo. E o Padre Miguel? É um bom homem. Isto antes dele, era uma pasmaceira. Ninguém sabia nada. Agora é o que vê. Oh, minha senhora, compro uns figuinhos. E o senhor não compra nada? Compro quanto é o saco de figos? 100 escudos cada saquinho de 1 quilo, mais ou menos, que eu não os pesei, mas deve ser. Mas o Padre Miguel é um bom homem. É verdade que faz milagres? Eu isso não sei, mas curas tem-nas feito, isso não tenho dúvidas. Como é que isto começou? Olhe, foi por mor de uma rapariga aqui das redondezas. Ela foi a Aveiro, onde havia uma mulher daquelas que a gente chama de virtude. O senhor sabe. Pois essa mulher, quando a rapariga o foi consultar, ela disse: ó mulher, tu vens lá de tão longe e tens junto de ti uma pessoa que é maior que todos nós, tem mais poderes que nós, e tu vens para aqui. E foi assim que se descobriu o Padre Miguel. Porque o senhor sabe que só os bentos se podem descobrir uns aos outros. Enquanto um bento não indica o outro, esse que tem poderes não os pode utilizar. Porquê? Isso não sei. Só lhe digo que a partir dessa altura as pessoas vêm aqui cada vez mais. E que dizem as pessoas cá da terra? Que hão de dizer. Às vezes ficam um bocado chateadas quando a gente é muita e lhe pisam as verduras.
Mas que havemos de fazer? Perdem por um lado, ganham-no por outro, e o que até aqui era difícil de vender, agora vende-se tudo e não chega. Esta gente que aqui vem aproveita para comprar os produtos da terra, que além de serem mais baratos que na cidade, ainda são mais fresquinhos. E sobre o Padre Miguel, insisti. É um bom homem, mas o senhor sabe, há sempre quem queira mal, até aos santos. O ermitério, onde vive este mago do século XX, é de uma singeleza e falta de comodidade impressionantes, como se pode imaginar pelas fotografias do exterior e interior da casa. Esta e o quintal junto à furgoneta e o semovente que puxa a carroça. O Padre Miguel poderia ser um dos homens mais ricos de Portugal, e não o é materialmente. O abrigo para o seu corpo é uma casa da aldeia onde a confusão e as cartas de todo o mundo se amontoam por toda a parte. Mal entramos na sala principal, aquilo que imediatamente salta à vista é uma mesa de jantar com milhares e milhares de documentos vivos e impressionantes, que ali se empilham, sabendo que o Padre Miguel, por qualquer dom especial, onde está a carta que lhe falam e o assunto que trata. Naquele desconforto vive um autêntico franciscano, apesar das atrações do mundo e das milhentas ofertas com que é assediado. Ele próprio prepara as suas refeições, tão simples e tão frugais, que espanta com aqueles 72 anos resistem à avalanche das pessoas que o solicitam. Estamos convictos que a sua principal força é a tranquilidade. Tranquilidade que se reflete na vida das pessoas com quem fala. O padre é um profundo conhecedor da alma humana. Basta lançar os olhos sobre o corpo de cada um para lhe desvendar defeitos e virtudes. Ele conhece os insuficientes à procura de evidência e os homens ponderados que, refugiados no saber, procuram donar das vistas, e ele distingue-os, embora saiba que todos, tanto uns como outros, se pensam as pessoas mais importantes do mundo. A vaidade vive no ser humano, mesmo sem ele se aperceber, e só dá pela sua fragilidade, pela sua fraqueza, quando a desgraça ou a doença lhe bate à porta e verifica que todos o abandonam. O padre conhece a todos e a todos ama de igual modo. A conversa em coletivo é inconclusiva. Em particular é diferente e mais cuidada. Quanto a Portugal, ele sabe que é um país para se viver com alegria e que não merece ser destruído. Por isso mesmo ele emprega a sua força para que tal não aconteça. Antes de conversarmos com o Padre Miguel, beijámos um Cristo sem braços que nos apresentou como sinal que neste mundo nada pertence ao ser humano, mas sim a Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu e morreu para a salvação dos homens. O Fernando bateu as primeiras chapas com a autorização do Padre Miguel. Dissemos-nos ao que vinhamos. Pretendíamos algumas palavras sobre estes acontecimentos inexplicáveis para a ciência e que tinham ocorrido no lugar do meio-mal. O Padre Miguel olhou-nos interrogativamente e eu assegurei-lhe que, tanto em livro como no jornal, nada mais diria do que aquilo que ouvisse. Ouvisse. Ciente de que não faria especulações com factos extraordinários, mas que pudessem oferecer quaisquer dúvidas, o Padre Miguel dispôs-se a falar sobre os mais variados assuntos. Venho por causa dos milagres. Desculpe, milagres não, eu não faço milagres. Nem sou curandeiro ou benzilhão. Acontecem coisas que nem eu próprio sei explicar. É certo que o que aqui se passa são factos de hoje que toda a gente pode verificar. Mas eu sou-lhe franco, não posso, não quero, nem a Igreja permite que eu me sirva da crença das pessoas. Há factos difíceis de explicar que acontecem neste lugar, mas isso não se deve ao Padre Miguel. E repetiu-me aquilo que dizia constantemente: Nosso Senhor faz o que quer, como quer e onde quer, e não precisa do Padre Miguel para nada. O Padre Miguel tem sido uma boa ajuda. Deus não precisa de mim para nada. O Padre Miguel diz isso, mas acredita que Deus dá poderes especiais a determinadas pessoas. Acredito. Agora a mim não. Que eu não vejo isso. Então como explica toda esta gente a entrar constantemente em casa, em grupos de 3 e 4, enquanto algumas dezenas esperam pacientemente no quintal a vez de serem entendidos?
A fé salva as pessoas e longe de mim tentar ferir a sensibilidade da Igreja. Mas eu não posso impedir que elas aqui venham e queiram conversar comigo, ou até só passarem pelos sítios onde eu ando. Repito, a fé move montanhas. E aquilo que acontece só acontece porque Deus Nosso Senhor faz o que quer, como quer e onde quer e não precisa do Padre Miguel. Algumas pessoas com quem falei contaram-me factos invulgares passados com elas depois daqui terem estado. Também conheço alguns. Que explicação dá para eles? Só Deus sabe. Mas ainda há pouco ouvi falar sobre as relações entre os casais. Peço-lhe desculpa por ter ouvido. Não tem importância. Nesse aspecto, o Padre Miguel dá a sua opinião sobre o assunto que lhe é proposto. Infelizmente, nos nossos dias, eu diria mesmo em todos os tempos, os casais, depois de um certo desdobramento, perdem o secretismo dos primeiros momentos e aquilo que devia ser a fusão entre dois seres numa harmonia perfeita e de ajuda mútua acaba por se transformar no inferno, com discussões constantes e até violência física. Umas vezes o homem, outras vezes a mulher, e estas fazem-no mais frequentemente. Pedem-me que eu interceda por eles, para que a harmonia volte ao lar e as relações entre eles sejam plenas de amor e felicidade. Que hei de fazer? Falo com eles e digo-lhes o que penso. Isso deve trazer-lhes tranquilidade, porque muitíssimos voltam aqui ou escrevem-me a contar que a vida deles voltou à felicidade inicial. E que lhes diz? Aquilo que digo sempre, que a base da harmonia conjugal está no conhecimento perfeito do marido ou da mulher, no perdão mútuo de pequenas falhas e da não repetição dos erros que desagradam a um e a outro. Se o marido sabe que a mulher não gosta que ele diga determinadas palavras, ou que entra em casa tarde, ou que beba demais, ele deve evitar esse desgosto à sua mulher. No caso da mulher, se ela mal se levanta, começa logo a criticar o marido, a falar alto ou a ralhar com os filhos sobre coisas sem importância, e sabe que o marido não gosta que ela faça isso, nem que ela o questione continuamente sobre os problemas da sua vida, para que há dela insistir no erro. É só isto que eu lhes digo. São simples chamadas de atenção. Os casais unem-se por vontade deles. Eu só lhes chamo a atenção para os pontos conflituais. Às vezes nem os ouvo, e segundo eles, e só para estar na sua presença e escutar duas ou três palavras suas, e nem sempre suaves. Nessas alturas estou muito cansado. Eu sou homem, não sou Deus. Mas os desejos deles realizam-se. Como explica isso? Não sei. O Senhor não sente nada, nada, nada. Conhece outras pessoas que tenham poderes assim como o Senhor? Que poderes? Conheço Simões. Que poderes? Eu não tenho poderes nenhuns. Se não tem poderes, como acontecem os milagres? Milagres não, curas. Talvez factos pouco vulgares. Eu não sei, mas penso que a cura está dentro das pessoas. É só necessário despertá-las e dar-lhes um bocadinho de força. O resto é com elas e com Deus, Nosso Senhor. Eu acho que a cura está dentro das pessoas. Deixei o Padre Miguel por momentos devido ao número cada vez maior de gente que ia chegando e esperava em silêncio que o Padre o recebesse. No quintal, na horta ou na rua, as pessoas deixavam-se fotografar e respondiam naturalmente às perguntas que lhe fazíamos. Assim, concluí que, na verdade, ou o homem ou a terra transformava estes seres de natureza normalmente desconfiada e sempre contrários a entrevistas ou fotografias quando se trata de os mostrar na posição de crentes. Fui dar uma volta pela aldeia. O Fernando fotografou desde autocarros até aos tradicionais veículos puxados por bois ou burros e que passavam junto da casa do Padre Miguel sem se preocupar com a gente que ali vai. No pequeníssimo mercado, as pessoas da terra ou conversavam ou veem o que os feirantes apresentam e fazem contas à vida. A vida está cada vez mais cara. Alguns aproveitam mesmo para pôr as horas em dia e mandar arranjar o despertador. Voltámos à rua do Padre Miguel. Lá vinha mais um contingente de pessoas em direção à casa do padre. Dirigíamos a um homem de 50 e poucos anos. O que o traz aqui? A fé. A fé? Sim, tenho muita fé no Senhor Padre Miguel. Já cá venho talvez há 6 ou 7 anos. Primeira vez senti-me tão aflito com a morte à vista. Ao dizer isto, o homem chorava.
Veio como? Foi a minha mulher. Já lhe tinham falado que o Padre Miguel, onde punha os olhos, o milagre aparecia desde que tivéssemos fé, e a minha fé não me faltava. Eu vi a morte, o Senhor compreenda, depois de muito trabalho, de muito sacrifício. Com mulher e uma filha que adoro, elas estão ali. Eu sentia que depois de todo o esforço e com uma vida desafogada, como aquela que agora ainda tenho, graças a Deus, ia morrer. Eu ia morrer. O Senhor já viu isso? E o Senhor tinha fé? Ao princípio não. Enquanto não me convenci que tinha os dias contados, até me aborreci com a minha mulher por causa da crendice, mas depois da minha filha pediu-me tanto para eu cá vir que eu vim. Desconfiado, mas vim. Olha, milagre ou não, graças a Deus, e já lá vão, como lhe disse, talvez 6 anos, nunca mais senti tonturas, quebras de tensão ou outros sinais que me preocupassem. E os médicos? Dizem que tenha cuidado, mas deixaram de me encontrar motivos para aflições. E neste momento tem fé? Se tenho, e deve a cura ao Padre Miguel? Estou convencido que ele tem qualquer coisa que nos faz bem. Não sei o que é. Ele só nos diz para ter fé. Nunca promete nada. Às vezes lá conversa um bocadito, mas eu estou convencido que só Deus conhece a força deste homem. Vem cá muitas vezes, muitas. A minha mulher e a minha filha não sabem o que hão de fazer ao Padre Miguel, mas ele não aceita nada. Vimos vê-lo, às vezes nem lhe falamos, pois as pessoas são tantas que compreendemos que esteja cansado e só o vemos. Vê-lo já nos faz bem. Como a gente que deseja falar com o Padre Miguel era muita, voltei no domingo à hora da missa. As pessoas aglomeraram-se à porta da sacristia. A igreja depressa se começou a encher de uma comunidade silenciosa e expectante. Em poucos minutos, o altar fica repleto de fotografias de pessoas que pedem graças. Para ficarem boas ou felizes, basta que o Padre Miguel as olhe. Enquanto o Padre não chega, procura aqueles que ainda não entraram na igreja. O que o traz por aqui? Tenho ouvido falar muito do Padre Miguel e vim. Simples curiosidade? Sim, curiosidade. Já ouviu? Ainda não, mas vê-lo-ei na igreja. Não espera nada de especial. Bem, gostaria que todo o país sentisse a felicidade deste lugar. E a senhora? Vim com o meu marido. Também foi por curiosidade. Também, mas tenho esperança que esta visita me faça bem. Tenho andado muito nervosa. O Padre Miguel chegou e fomos assistir à missa. Missa tradicional, com um padre normalíssimo, em que a homilia foi corretamente apresentada, com comentários adequados, embora das palavras do Padre Miguel se concluísse da sua tristeza pela situação em que Portugal se encontra, mas encorajando todos a trabalhar e a ter fé. Noto que, ao contrário das outras igrejas, não é feito peditório. E entre as pessoas que saíram, uma delas faz sinal que pretende falar. Desculpe eu ter-me baixado quando as fotografias foram tiradas na igreja. Não tem importância. Sabe, eu sou psicólogo e vi analisar este fenómeno. E analisou, não ainda perfeitamente. Nesta primeira abordagem, que lhe parece? Penso que estas pessoas que o procuram deixaram de acreditar na medicina convencional por vários motivos e voltam-se para casos como este. Estão a recorrer ao paranormal. E o padre? O que tem o padre a ver com tudo isto? É um homem de grande espiritualidade. Neste momento, apareceu o Padre Miguel e dirigiu-se imediatamente ao nosso encontro. Padre Miguel, não se prenda connosco, tire só uma fotografia. Deixei o psicólogo com o Padre Miguel. Do meu lado estavam vários peregrinos e não resisti a desviar-lhes as atenções. Boas tardes. Olharam-me tranquilamente, como se nada deste mundo os pudesse perturbar ou interessar, de olhos fixos no Padre Miguel. Pareciam embevecidos pela sua presença. Assistiu à missa? Assisti. Veio de longe, da Lousã. É a primeira vez? Não, é a terceira. Que idade tem? 19. Porque veio aqui? Está doente? Tem alguém doente? Não. Vim a primeira vez com os meus pais por causa do passeio. Agora venho porque me sinto bem, é uma atração. Aqui não há nada que interesse aos jovens. Ao Padre Miguel. Ele interessa mesmo. Prefiro aqui vir do que passar um sábado ou um domingo no outro lado. Vem aqui por si ou pelos seus pais? Pelas duas coisas. Meu pai sofre do coração e desde a primeira vez que aqui viemos, ele sentiu-se outro. Na última vez chegámos a falar com o Padre Miguel, mas só por assistir à missa e o ver, parece que isso dá uma grande força. Eu ouvi a missa e
Reparei que as suas palavras são duras. Há muita gente que só compreende daquela maneira. É crente, sou. Mas os jovens de hoje estão a afastar-se da igreja. Sim, não. Os jovens precisam de um motivo, de alguém que lhes espevite a fé com naturalidade, compreensão. E é só por isso que os jovens se afastam da igreja. O chamamento não é suficientemente forte. E este é? É. O Padre Miguel não promete nada. Estar na sua presença, ou na área onde se encontra, dá-nos a sensação que o mundo se tornou diferente e que a serenidade e a força de que necessitávamos se encontra em nós. Sem dúvida que se encontra em nós. Não me parece necessário vir ao Padre para descobrir isso. Para algumas pessoas talvez, porém, nem todas têm a sua autoconfiança. Quase todas as pessoas precisam de alguém em que acreditem. E o Padre Miguel é essa pessoa. Que mal há nisso? Nenhum. Você estuda? Estuda e gosta de estudar. Porquê? Porque a grande maioria das pessoas que aqui se encontram não foram além da antiga quarta classe. Eu tenho encontrado gente de todas as profissões e com os cursos mais variados. Agradeci à jovem e dirigi-me a um casal que acabava de chegar. Que os traz aqui? O Padre Miguel, respondeu o homem. Alguém doente? Graças a Deus estamos todos bem de saúde. A senhora largou o braço do marido e disse que ia para a igreja. A esposa vai falar com o Padre Miguel? Não me parece. Só se o encontrar, por acaso. Ela deixa que os outros lhe falem. A nós, já ele nos fez o bem que podia. Alguma doença passada? Se quisermos chamar a isso doença. Quer contar? Viemos ao Padre Miguel em estado desesperado. Eu sou um pequeno construtor. Em 1975, passei os piores momentos que o homem pode passar na vida. Ocuparam-me os andares que tinha para venda, os bancos cortaram-me o crédito, os fornecedores de materiais tentavam, a todo o custo, reaver o seu dinheiro, deixaram de acreditar em mim, era o salve-se quem puder. Eu queria pagar-lhes, mas não tinha com quê, e fui vendendo tudo, tudo até à última gota, se assim posso exprimir. Neste desespero, e com 2 filhos ainda muito novitos, pensei em suicidar-me. E o raio da ideia meteu-se-me de tal modo na cabeça que só esperava o momento exato para o fazer. O senhor é de onde? Do distrito de Setúbal. Continuo. Não sei como. A minha mulher descobriu as minhas intenções e andava sempre de olho em mim. Um dia pediu-me para vir ao Padre Miguel, isto talvez em 1976. Ainda aqui vinha pouca gente, embora já houvesse algum movimento, mas nada comparado com o que o senhor está vendo. Sou-lhe franco, eu nunca acreditei em padres, de igreja também não sou, mas homem desesperado agarra-se a tudo. Vi com os amigos, tinham sido eles que falaram no Padre José Miguel à minha mulher. Vim como um bêbado. Vim como o bêbado. Como lhe disse, não havia esta quantidade de gente e o Padre Miguel conversou muito connosco. Depois demos uma volta naquele quintalito que tem ao pé de casa e em determinada altura perguntou-me: tem fé? Fiquei atrapalhado com a pergunta que olhei para ele sem lhe responder. Ele insistiu: tem fé? Nessa altura o pensamento começou-me a funcionar e respondi-lhe secamente: não, senhor, não tenho. Você está desesperado porquê? Não sabe que a sua força pode levantar o mundo? Eu olhei-o e disse cá para mim: este gajo está-me a gozar. O padre voltou à carga. Neste momento, você não tem nada, mas digo-lhe que a sua vida vai ser muitíssimo melhor do que foi antes. Você vai ter tudo o que quiser da vida. Você não tem fé, mas a sua mulher tem fé sem limites. Você foge à vida, ela enfrenta a vida. Tem de pensar seriamente nisso. Como, padre, como? Não tendo medo. Enfrente as dificuldades. Vá à luta. Mas eu fiz isso tudo. Não fez? Ou se o fez foi sem fé, sem vontade de vencer. Maior vontade do que a minha? Maior vontade. Tudo cai sobre mim. Não tenho salvação possível. Tem sim. Mastigue as dificuldades. Triture essas dificuldades e verá que é capaz de vencer. Como? Não sei. Penso só que um dos grandes males que destroem a sociedade é a preguiça mental. O ser humano não quer pensar. Custa-lhe a pensar e, mais do que o pensar, não é capaz de ligar as ideias, de as coordenar todas muito bem. Isso resolve-se com papel e lápis e pensando sobre assuntos que nos afligem. E o senhor o que pensou? De repente senti-me outro.
Coragem voltara, e ao despedir-me apertei-lhe a mão com tal força que o vi estremecer. Aquele aperto era o meu abraço de primeiro agradecimento. A partir daí a minha vida modificou-se por completo. Nessa noite, dormi como há muitos anos não o fazia. E no outro dia, logo de manhãzinha, fiz um plano de ação determinado a segui-lo com rigor. Iria à luta tantas vezes quantas fossem necessárias. Ninguém me havia de fazer desistir de vencer na vida. Se outros iguais a mim ou menos capazes tinham vencido, não havia eu de vencer. Se não acreditava em mim, tinha de acreditar no Padre Miguel. E eu fui. E fui. Apesar do plano e da vontade, a primeira semana foi igual a todas as outras, mas não desanimei e voltei a insistir na minha razão. Falei nos bancos, falei com amigos, falei com pessoas que eu mal conhecia, mas que julgava poder trabalhar com elas. Apresentei a todos planos concretos daquilo que pretendia fazer e resolvi tudo, tudo. Neste momento, posso considerar-me um homem bem instalado na vida. Recuperei tudo quando tinha perdido e acrescentei-lhe muitíssimas vezes mais o seu valor. E continuo a trabalhar, continuo. Não receia que lhe suceda ao mesmo? Não, tenho confiança. A vida não pode parar. As pessoas têm necessidades a que não podem fugir. Para que a vida continue, tem de se comprar, vender, produzir, construir, investir. A vida não pode parar. A inflação, a bancarrota que todos falam, não lhe mete medo? Não, senhor. Há países que vivem com uma inflação de 200% a 300% e muito mais, com desvalorizações constantes das suas moedas e sempre na iminência de uma bancarrota. No entanto, os seus habitantes não param e têm melhor vida que nós aqui em Portugal. É necessário não parar e meditar bem naquilo que pretendemos fazer. Está recuperado? Devo ao Padre Miguel. Aquele homem tem sempre tudo o que desejar de mim. E os outros homens, aqueles que o roubaram e lhe tornaram a vida negra, já lhes perdoei. Coitados. Não entendem mais e julgam que era democrático tirar aos outros aquilo que tinha custado muito suor e muitas aflições. Hoje, graças a Deus, isso já passou. As pessoas ganharam consciência. Já não correm a foguetes e sabem que o sacrifício e o trabalho dividido por todos custa menos e cada um, se quiser algo de seu, deve trabalhar e usar a inteligência. Devolveram-lhe tudo o que tinham perdido? Devolveram. Ou melhor, pagaram. Cheguei a acordo com os ocupantes dos andares, eles arranjaram os empréstimos bancários e eu acabei por vender melhor do que pensavam. Perdoou-lhes, perdoei. Hoje não cometeriam o mesmo erro. Agradeço-lhe muito a nossa conversa. Eu é que lhe agradeço. As pessoas precisam de conhecer determinados factos para ajuizar da verdade e nada melhor do que os jornais ou os livros para ajudar a vencer a vida. E o Padre Miguel? Esse, com a graça de Deus, ajuda os desesperados. Passados 2 dias, voltei à casa do sacerdote. Padre Miguel, o senhor, além de ser um homem admirado por milhares de pessoas por causa do sobrenatural, também o é pela sua frontalidade, pelo entranhado amor à pátria. Posso falar-lhe sobre política? Pergunto o que desejar. Que características devem possuir as pessoas que ocupam lugares públicos? Devem ser honestas, isentas em todos os seus atos, terem grande amor à pátria e às coisas públicas, desinteresse material, humildade, firmeza, audácia, capacidade de decisão, espírito de sacrifício. É capaz de especificar as qualidades para um Presidente da República ou Primeiro-Ministro? Deixe-me ver. Primeiro, tem de ser uma pessoa de ação. Segundo, tem de ter um alto conhecimento do que se passa nos países mais próximos de nós. Terceiro, terá de se rodear de bons conselheiros, mas nunca abdicar de ser o estratega da equipa. Quarto, deve meditar profundamente em todas as coisas sobre que tem de decidir. Quinto, discutir com todos as opiniões, mas ser firme nas decisões que tomar. Sexto, prever as consequências das suas opções a curto, a médio e a longo prazo. Sétimo, estar em todas as frentes ao mesmo tempo, tendo sempre um grupo de trabalho vasto, bem escolhido e altamente operacional. E oitavo, não esquecer que, para além de um bom gestor, tem de ser um profundo conhecedor do país, do povo e da cultura. Pensa que a Igreja Católica Apostólica Romana devia apoiar candidatos com as características que acabou de mencionar. Desde que se verifiquem estas qualidades, por que não mostrar pelo menos simpatia por quem as possui? Todos nós e a Igreja, mais do que todos, luta pelo bem-estar da humanidade.
pelo governo correto dos povos e pelo amor entre os homens, porque há da Igreja mostrar-se indiferente se é necessário defender a virtude e o bem-estar do ser humano. Se lhe perguntasse o que é para si um grande político, como o definia? Um grande político é um homem com uma boa equipa de trabalho, onde tudo é analisado em pormenor, com rapidez, mas com rapidez e eficácia. Como explica então o falhanço de quase a totalidade dos nossos políticos? Acha que os nossos políticos são demasiado frágeis e inseguros para darem boa conta de si? Inseguros principalmente, e depois mentem sem necessidade. Isso corrompe o povo. Entre a palavra de um político em Portugal e a obra, não há a mínima equivalência, e isso não está certo. Por outro lado, Portugal está esgotado e é urgente prever o futuro. Não temos plano de futuro. Perdeu-se, numa palavra, o sentido político e económico deste país. A juntar a tudo isto, não somos um povo disciplinado e os problemas agravam-se em cada hora que passa. Então a culpa não é só dos governantes? É e não é. É capaz de mencionar o nome de duas pessoas que o senhor admira. Um deles é o Dr. Francisco Lucas Pires. Porquê? É um homem culto, inteligente. Considero mesmo o mais culto e mais inteligente deste país. Veja que ele foi o único a ser aplaudido no Parlamento pela esquerda e pela direita, e quando foi Ministro da Cultura fez um trabalho muitíssimo válido. E o outro? O outro ainda não está cá. Ainda não está, mas virá. Posso saber quem é? António Champalimau. E por que o admira? É o homem do milagre económico. É aquele que sabe fazer trabalho e criar riqueza. É um gestor competente. Quanto ao povo, como o defino, somos um povo de pouca iniciativa. Gastamos as nossas energias não como uma atividade rentável e inovadora, mas a desfazer o que os outros fazem. Isso é muito grave. Quanto aos governantes, não governarem, a verdade é que isso se deve à falta de hábito em governar, seja o que for. Se fizer uma pequena sondagem, verificará que 80% dos nossos políticos nunca tinham sido chamados para resolver coisa alguma. Não têm capacidade de intervenção naquilo que é essencial, nem a coragem de chamar a si a responsabilidade dos atos. Desculpa a insistência, mas parece-me importante ouvi-lo fora do campo religioso. Sobre esse tenho o testemunho das pessoas que aqui se deslocam e das minhas próprias observações. Faça as perguntas que entender e sobre o que entender. A televisão, a rádio, os jornais, os milhares de cartas que recebo e a graça de Deus mantenha-me ao corrente de tudo. A partir daí, faça as minhas deduções. A partir daí, ou o Padre Miguel adivinha? Ele riu-se com prazer e respondeu convictamente. Todos nós adivinhamos. O ser humano tem todo o poder dentro de si e é pena que não saiba utilizá-lo. Tenho de ir. Está ali bastante gente e daqui a pouco crucificam-me. Não tenha receio. Estas pessoas têm fé, amam. Podem esperar horas que não se cansam. O desgaste que o mundo lhes provoca, as tensões, as arrelias familiares, os problemas financeiros ficam todos ao sair da porta e ao dirigirem-se para aqui. O Padre Miguel sabe isso. Como o podia ignorar? É a mim que procuram? E é o Senhor que lhes dá essa força. É a fé, Cunha Simões, é a fé. Ontem ouvi uma pessoa que o Senhor era santo, maior ainda do que os santos, pois tinham possibilidade de falar. Que diz é isto? Digo que não sou santo, que tenho as minhas faltas como qualquer mortal, e que isso não exprime mais do que a fé que envolve as pessoas. Não é perigoso? Não. Deus utiliza os meios que entende melhor para que as pessoas se amem e se unam. As palavras empoladas ou não pouco significam. Ao princípio preocupava-me quando vinham contar alguns exageros, mas cheguei também à conclusão que este lugar lhes traz tranquilidade, paz, amor, saúde. Que isso seja feito por meu intermédio ou não, o importante é as pessoas receberem as graças que suplicam. Sei também que Deus faz o que quer e onde quer, porque hei de ser eu a contrariar a força desta gente e a mandá-la embora. O Padre Miguel sente que há qualquer força que se desprende do Senhor. Não sinto nada. As pessoas curam-se só por vê-lo. Não se esqueça que a fé em Deus e na sua proteção é ilimitada. A fé em Deus ou no Senhor? É em Deus. Eu não sou mais
e o que um humilde servo de Deus e não quer ser mais nada. Padre Miguel, virámos da política para as curas, os milagres. Milagres não, há o mistério. E nem o Senhor sabe qual é, nem eu, só Deus o conhece. Padre Miguel, como podem essas pessoas aparentar a tranquilidade que respiram? Como é possível toda esta calma? Aos ansiosos, aos apressados, àqueles que lançam sobre si todos os problemas do mundo e vivem aterrados com preocupações, ou melhor, dormem aterrados com preocupações e durante o dia andam nervosos e fazem erros sobre erros, eu próprio os acalmo ao chamar-lhes a atenção para a noite e para um sono reparador das energias gastas. E como se obtém tudo isso? De maneira simples, deitando-se e dormindo, como se a Terra fosse um paraíso. E é tão simples, experimente. Por maiores dificuldades que esteja a atravessar, vá para a cama e não deixe que elas o atormentem. Se persistirem, reze, reze sempre com mais força, e se for preciso, reze a meia voz. E se mesmo assim não for capaz, abra os olhos e não deixe que a ideia que o preocupa apareça. Engana-a com os outros pensamentos. Engane-a com outros pensamentos, verá que adormece. E os problemas? Os problemas resolve-os durante o dia. Pense-os melhor. Pensa-os melhor. Entre em contacto com alguém que julgue poder ajudar a resolvê-los. Enfim, lute de cabeça fria e corpo repousado contra aquilo que pensa ser a adversidade da vida. De dia as pessoas recriminam-se, agridem-se por aquilo que deviam ter feito e não fizeram, pelos erros cometidos, pelas frustrações. Como resolve isso? Que solução indica? Na verdade, o começo do dia é para muita gente um martírio. O levantar da cama com a sensação de ter de enfrentar a realidade da vida é tremendamente doloroso. A vida é isso mesmo. A vida é isso, dor e prazer. As pessoas têm de a encarar sem medo. Tudo se resolve com ponderação, com energia, com vontade de solucionar os problemas. Quem tiver vontade e querer, não há dificuldade que lhe resista. É uma questão de esforço. Com maior ou menor esforço, o ser humano alcança sempre o que pretende. E aqueles que nascem cegos, surdos, mudos, paralíticos, etc, 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 ou lhes aparecem doenças incuráveis, aí temos outro caso. É necessário milagre para enfrentar a vida? Embora o amor divino seja limitado, infelizmente o ser humano nem sempre vem perfeito a este mundo. E muitas vezes a doença ataca-o na juventude, o que não parece justo. Como resolver este ponto? Em muitíssimos casos a doença é a consequência dos erros do ser humano. Muitos seres humanos nascem com deformações porque os seus pais lhes transmitiram vírus que, tratados antes do casamento, teriam desaparecido e não haveria o perigo dos filhos nascerem cegos, coxos ou doentes mentais, etc, etc. Os verdadeiros causadores de muitos deficientes são os próprios pais que, por incúria ou desconhecimento, não verificaram as suas condições de saúde antes de se lançarem na tarefa da procriação. Acha mesmo? Tenho a certeza. E o Senhor pode fazer alguma coisa por essa gente? Eu não, só Deus. Eu não sou nada. É possível curarem-se essas pessoas? Com a ajuda de Deus nada é impossível. Contaram-me que um cego de nascença começou a ver depois que esteve aqui. É a força de Deus. Mas que diz esta cura? Que é dizer, eu não fiz nada, Deus sim. Esse pode tudo e faz o que quer e onde quer. As pessoas acreditam em si. É sempre mais fácil acreditar em quem nos fala, em quem nos consola, em quem nos dá esperança. E é por isso que eles falam com o Senhor, só por isso. Mas eles insistem que basta um olhar dos seus para que as suas dores, os seus problemas, as suas desgraças diminuam ou desapareçam. Há gente que lhe daria tudo pelos favores recebidos e pela felicidade que neste momento usufruem. Que responde a isto? O que já lhe respondi várias vezes. A fé e a força de vontade transformam as pessoas. Se para que isso aconteça eu possa servir de fio condutor, agradeço a Deus essa minha pequeníssima parcela no bem-estar e na felicidade de todos aqueles que acreditam. Eu não sou mais do que o mais pequeno átomo do universo ao serviço de Deus. Aí tem os seus amigos, Padre Miguel. Obrigado pelas suas palavras. Venha sempre que desejo.
Fui dar uma volta pela aldeia, ao mesmo tempo pensava nas afirmações do padre e nas palavras do homem que tinha perdido tudo. No cimo do morro, jovens lavrando, lavradores agarrados à rabiça do arado, enterram fundo o bico, enquanto o boi puxa mais leste do que o habitual e se esforça para que a terra produza o suficiente ao sustento dos seus senhores. Um pouco mais afastados, um grupo de raparigas e rapazes apanham azeitona e entoam cantigas ao ato. A oliveira é a paz, a folhinha é a ciência. Amores fora da terra é perder a paciência. Chamaste-me preta, ó preta, eu sou preta, bem não sei. Mais preta é a azeitona e vai à mesa do rei. A azeitona galeguinha, quando vai para o lagar, é como a moça solteira quando vai casar. A azeitona galeguinha também vai para o lagar. Também sou pequenininha, mas sou firme no amar. Os amores da azeitona são como os do milho miúdo. Acabada a azeitona, vão os amores, vai tudo. A folha da oliveira, deitada ao lume estala, assim é o meu coração, quando para o teu não fala. Azeitona miudinha, que tens azeite dentro, alumias toda a noite o Santíssimo Sacramento. Perante este quadro de um bucolismo inexistente numa Europa em progresso constante, pensamos desalentados como poderia aquela terra produzir em igualdade quando nos outros lugares se utilizam meios sofisticados que fazem frutificar os campos sem cansar homens e animais. Talvez por isso mesmo aqui viva a crença e a esperança no sobrenatural. Ninguém pensa que só se cresce quando se tem a coragem do corte. Corte com o desalento, com os maus momentos da vida. O país não é pobre, mas sim mal explorado em todos os sentidos. Por isso as pessoas se agarram com tanta força a um homem cujo poder ele próprio desconhece. Na minha direção vêm homens e mulheres. Escolho uma senhora dos seus 40 e poucos anos. Que atrasa, meu irmão? Senhor Padre Miguel. Está doente? Ando um pouco esquisita e enervo-me com tudo, nem sei. Os filhos dizem que estou diferente. O marido diz que estou maluca, que não sei o que quero. Uma tragédia, não sei o que fazer. É a primeira vez que aqui vem, é. E caso estranho, eu sou de Vila de Franca de Xira. Durante todo o trajeto, vi mal disposta, enervada, inquieta, e não é que mal poisei o pé em terra, me sinto outra. E já viu o Padre Miguel? Não, acabamos de chegar. Eles vão com tanta pressa de o ver que nos deixaram aqui sozinhos. Também podemos ir, eu gravo a conversa. Gravo à vontade, não tenho nada a esconder. E aquilo que se está a passar comigo, tomara eu que desapareça. Agora que as outras pessoas saibam ou não, não me interessa. Quem lhe indicou o Padre Miguel? Uns amigos. Vem muita gente daqueles lados. E todos ficam satisfeitos com a visita. Todos sentem qualquer coisa. A senhora ainda não ouviu e já se sente outra. Não será sugestão? Duvido. É certo, pode ser isso, ou pelo menos isso pode ajudar um pouco. Mas que há qualquer coisa há. Sinto que este local é mágico. Que o meu corpo não está enervado. Que posso falar sem pressas e sem medo. Olhe, não sei, já estou diferente e só agora cheguei. Aquelas jovens são suas filhas? Não, não. Só o meu marido veio comigo. Qual é a opinião dele? Não deve ser muito boa, às vezes até sou inconveniente. Chego a ter raiva às pessoas, que Deus me perdoe, eu não era assim. O seu marido acredita? Não diz nada. Se não acredita, finge para não me incomodar mais. Agradeço-lhe a sinceridade. Faço-lhe só mais uma pergunta. Por que me contou tudo tão espontaneamente? Não sei. Pressenti que não havia mal em o fazer. Muito obrigado e as melhoras. Dirigi-me a outros peregrinos que me pareceram do mesmo grupo. Também vieram de Vila Franca de Xira? Também. Viemos os que estão aqui e aqueles que estão a entrar na igreja. É a primeira vez? É. O que as trouxe aqui? Viemos com os nossos pais. Estão doentes? Minha mãe esteve para ser operada. E uns 8 ou 9 dias antes veio aqui ao senhor Padre Miguel. Foi operada, ficou boa e vem agradecer, disse ele. Foi operada, ficou boa e veio agradecer, disse ele. Não. O Padre Miguel disse-lhe
que ela não ia ser operada. A minha mãe acreditou nas palavras dele e voltou para casa com o nosso pai. A verdade é que ir ao hospital para o tratamento verificaram que as pedras à volta dos rins tinham desaparecido e ela nunca mais teve as dores horríveis de que sofria. Já não foi operada e hoje vem agradecer ao Padre Miguel. E vocês acreditam que foi o Padre Miguel que fez isso? Acreditamos. Ela estava tão mal, com as dores quase parecia um animal todo enroladinho sobre si mesmo. São católicas? Somos. E acreditou em milagres? É. O Padre Miguel é santo? Sim. Bem, o senhor sabe, é sempre muito difícil acreditar, mas isto sucedeu. Deus não está em toda a parte. Está, mas veja o senhor, como aquelas pessoas estão atentas ao Padre Miguel. É aquele, não é? É. Está a ver? Eu não o conhecia, podia lá estar outro. Ele tem qualquer coisa. São mais 2 devotas que o Padre Miguel arranjou. Sim, ficámos a admirá-lo muito e a ter por ele um respeito ilimitado. Isso tem alguma coisa a ver com a religião ou o Padre Miguel é uma coisa e a religião é outra? São inseparáveis. Para mim o Padre Miguel é um trabalhador de Deus. É o meio do qual ele se serve para espalhar o seu amor entre os homens. A senhora também acredita nisso? Também. O Padre Miguel deve ter uma força qualquer que ele pode até nem sentir. Ele disse umas poucas de vezes à minha mãe que ele não podia nada sem a vontade de Deus, mas ela que tivesse muita fé. Por isso há qualquer coisa que nem ele próprio sabe e do qual só temos conhecimento quando estas coisas, sei lá, estes fatos acontecem, estão convertidas. Nós sempre acreditamos que acima dos homens está Deus e a partir de agora essa crença tornou-se mais forte. E se não tivesse acontecido nada? Continuava sempre a acreditar em Deus. Basta-nos olhar para a natureza e observar os milhões de seres que a habitam. A sua configuração, a maneira como vivem, como atuam, para ver que só um ser superior poderia criar um mundo destes, onde tudo está ordenado de tal maneira que aos homens basta imitar para que a vida continue. E o Padre Miguel é um homem, é uma das criaturas de Deus. Se a minha mãe não obtivesse melhoras, ele não era culpado. Talvez a fé dela não fosse suficientemente grande e forte para que Deus a livrasse dos tormentos das operações e das pedras nos rins. Minha mãe acreditou e o resultado está à vista. Que diz o vosso pai? Acredita? Ele gosta muitíssimo da nossa mãe e também sofria imenso com a doença dela. Olhe, ele nunca ia à igreja e agora passou a ir todos os domingos. O mistério do Padre Miguel começava a tomar posse de mim e ali mesmo resolvi publicar em livros aquilo que visse e ouvisse, mas também meditar profundamente em todo aquele caso. As palavras do Padre Miguel não me saíam da cabeça. Não esqueça, Cunha Simões, que a inteligência humana se assemelha ao infinito. É só explorá-la e nela encontraremos as soluções para tudo. A vida não é mais agradável e a felicidade não está mais difundida porque o ser humano não tem vontade. Ele evita, quase sempre, fazer o que lhe dá mais trabalho ou o que é mais complicado. Eu penso muito no ser humano e nos seus problemas. Mesmo no altar e em comunhão com Deus, quando vejo a multidão que está à minha frente, com os filhos nos braços, penso como são felizes esses pais, porque os seus continuadores da vida vieram ao mundo da felicidade. Como os pais devem dar graças a Deus porque os filhos nasceram sãos e perfeitos. Isso é uma bênção de Deus e uma prova mais do que evidente que Ele pretende a suprema felicidade do mundo. Porque então o desespero, a falta de confiança, a falta de amor entre os homens? Qualquer coisita desmoraliza o ser humano. Na verdade, o homem está a habituar-se rapidamente às facilidades da vida e quando aparece a primeira barreira, não quer ter forças suficientes para a ultrapassar. O que acontece então? Alguns suicidam-se por comodismo? Sim, porque é mais fácil acabar com a vida e com os problemas do que puxar pela cabeça e resolvê-los. Outros não o fazem por causa dos filhos. Os filhos são os travões que evitam muitas tragédias. Quando o ser humano anda preocupado até com os problemas ligeiros, qualquer palavra menos agradável ou qualquer chamada de atenção sem importância o irrita, desgosta e o leva a atos de desespero incompreensíveis. Não concorda comigo? No meu pensamento ele continuava:
Julgo por acaso que as perturbações gástricas e as úlceras aparecem por causa do trabalho? Aparecem motivadas pelas arrelias familiares, pelo desgosto da incompreensão no seio da família. É muitíssimo mais fácil aceitar a zanga ou a irresponsabilidade de um subordinado ou de um chefe do que suportar as recriminações dos filhos, do marido ou da mulher. Quantas vezes os casais nem se podem ver, quanto mais ouvir? E isso significa menos amor ou menos respeito? Não. Há momentos de cansaço tão grandes, qualquer palavra proferida por um ou por outro são motivo para discussões violentas e muitas vezes até a separação por futilidades sem importância. O agregado familiar deve ser protegido com todo o cuidado. Tanto filhos como pais devem estar tremendamente unidos no seu relacionamento e as palavras de uns para os outros têm de ser medidas e pesadas conscientemente. A felicidade dos seres humanos tem a sua raiz na família e, tal como o agregado familiar, reagir assim reagirá à sociedade que gira à sua volta. Penso muitíssimas vezes nas desgraças que afligem o mundo e chego sempre à triste e dramática conclusão que o culpado é o homem, só o homem e ninguém mais do que o homem. A fome, a miséria, mais execranda e mais ignóbil, é fruto do egoísmo do ser humano, do seu capricho, dos seus humores, e estes ganham mais raízes nas perturbações familiares. Eu não acredito que o homem que sabe produzir toda a maravilha que a ciência nos tem apresentado nos últimos tempos não consiga resolver a contento de todos os problemas dos países subdesenvolvidos, que além de necessitarem de ajuda, necessitam mais de orientação para racionalizarem os seus rendimentos. O mundo é tão grande. Chega e chegará sempre para todos. Porque então limitar nações a bocados estéreis e deixar verdadeiros oásis sem aproveitamento? Estamos à espera de quê? Que o mundo acabe e não haja mais nada para ninguém? Porque não havemos então de aproveitarmos todos, mas todos, deste paraíso que Deus pôs à nossa disposição e muitos temam em transformar em inferno? Aquele homem, quase no centro da terra, falava do ser humano e dos seus problemas como se o olhasse do interior, como se metido dentro de cada um soubesse a mesinha mais adequada para o curar. Para ele, neste momento, os portugueses terão de banir o individualismo que os caracterizou ao longo dos séculos, deixarem de puxar cada um para o seu lado e unirem-se no esforço coletivo de reconstrução nacional. Olhava a multidão, convergia ordeiramente para o ponto onde me encontrava e mais uma vez constatei que aquilo não era normal. Depois do motorista da RN arrumar o autocarro, dirigi-me a um homem dos seus 35 anos. É a primeira vez que vem aqui, sim senhor. Porquê? Ora, porque venho por causa do Padre Miguel, que está doente, é a minha senhora. A senhora espera curar-se? Tenho muita fé no Padre Miguel. Ele diz que não faz milagres. Ora, não faz. Eu conheço algumas pessoas que aqui estiveram, elas andavam bastante mal e agora são pessoas normais. Fazem a sua vida e dizem a toda a gente o que lhes aconteceu. A senhora tem fé no Padre Miguel ou em Deus? Tem ambos. E acredita, se acredita. O senhor sabe o que é ter filhos pequenos e os médicos a desenganarem-nos? Que tem a senhora? Dizem que é um tumor nos intestinos e já fui aberta 2 vezes, mas as melhoras são poucas. Está com boa aparência. Vinha bem mal, mas cheguei aqui e é o que se vê. Então a doença não é grave? Já disse ao senhor que fui aberta 2 vezes e as dores que sinto só eu e Deus é que sabemos. E agora? Agora estou bem. Até nem me apetece voltar para casa se soubesse que me curava. Ande que o padre está ali. O casal deixou-me sem se despedir, como se estivessem hipnotizados e obedecessem um chamamento invisível. Sobre uma doença semelhante e ainda considerada incurável, aconteceu o mesmo segundo o relato da pessoa que sofria desse mal. Ela foi chamada por um impulso estranho e dirigiu-se ao padre. Eu neste livro não contarei o facto, embora o padre Miguel também o tivesse referido quando lhe falei no caso. A maneira e a graça como ele a contou é interessantíssima,
tenho no gravador, mas escuso-me de aqui o mencionar, porque o facto de tão extraordinário de ser pensado, de tão extraordinário, tem de ser pensado e estudado muitas vezes. As pessoas dirigem-se ao padre, dizem qualquer coisa. Ele respondia e elas davam uma vez a outros. No meu lugar, tentava ler o que se passava naquelas almas, e também no padre, de que tal modo concentrado, aparentava não ser ele próprio a responder, mas alguém que tomava a sua própria carne e forma para sossegar todos quantos ali estavam. Na sua simplicidade, o padre assemelha-se a um chefe que faz a ligação entre dois mundos diferentes. A sua atitude de meditação e o sonho evidente, mas ninguém parecia perceber-se desse estado, quase hipnótico, que lhe deve multiplicar as forças muitas vezes. O padre Miguel pairava entre o étero, o conhecimento e a realidade, e eu perguntava-me que relação haveria entre estes dados e o padre como homem desprendido das coisas mundanas. Os peregrinos, os crentes, eram o eco e também o estado do padre. À sua passagem, a transformação tornava-se mais visível e eles pareciam também viver um êxtase onde a resposta a perguntas diretas se torna incoerente. Aproximando mais, uma mulher lamentava-se dos maus tratos do marido e pedia-lhe que intercedesse por ela. O padre Miguel parecia não a ouvir e repetia constantemente: tem fé, tem fé. E a mulher continuava: mas eu tenho esta filha e coitadinha, tem perturbações, o pai bate-lhe quando está bêbado. Tem fé, repetia continuamente o padre e prosseguia o seu trajeto sempre comandado por mão invisível. Tentei barrar-lhe o caminho e, tal como pensava, não me viu. Depois, sempre me tocou o casaco e disse-me: veja esta gente, veja esta gente. Venho só dizer-lhe adeus. Não vá ainda, precisamos de conversar. Deixei-o outra vez no meio da multidão. Ele tinha-me reconhecido só pelo toque e as pessoas tinham-me aceito, não como um intruso que lhes rouba o santo, mas como alguém apressado. Aproximei-me de um casal, a senhora chorava, o marido tinha os olhos vermelhos. Vinham do Montijo, o filho estava muito doente. Acredita que o padre Miguel o pode salvar? Acredito, respondeu-me a senhora entre lágrimas. Já consultaram os médicos? Estamos desenganados. O padre Miguel é a nossa última esperança. Que idade tem o filho? 16 anos. Ele conhece o estado em que se encontra e sabe que vieram aqui? Sabe e queria vir, mas o médico proibiu terminantemente que o fizesse. Viemos nós. E que lhes disse o padre Miguel? Que Deus cura quem quer e onde quer. Que para ele não é impossíveis. Que rezássemos e tivéssemos fé. E isso acalmou-os bastante. Porque continuam a chorar, não sei. Choro não sei se de esperança, se de desespero. Choro. Que há de fazer uma mãe cujo único filho está às portas da morte. Senti que as minhas palavras, pouco ou nada, ajudariam a aliviar tamanha dor. No meu íntimo, pedi sinceramente a Deus que salvasse o filho daquela mulher. Deixei-os ir e dirigi-me a um homem que, um pouco afastado das outras pessoas, seguia os passos do padre com o olhar. Vai ver o padre Miguel? Sim, senhor. Está doente? Não, senhor, venho aqui porque me sinto bem. É de perto, nem por isso. Sou de Oliveira, do hospital. Vem aqui só porque se sente bem. É verdade. Até parece mentira, mas pode acreditar que é assim mesmo. Venho aqui porque me sinto bem. Não sei o que é, mas sinto-me bem. É do campo? Se fosse isso, largueza a mais tenho eu. Lá para os meus lados, campo não me falta. O que não tenho é o que sinto aqui. Sente-se bem? Muito bem. Desde a primeira vez que aqui vim, por acaso só de passeio, noto que isto é diferente. O senhor é católico? Sou, vou à missa aos domingos. Agora, em vez de lá ir na minha terra, venho assistir a esta e passar por aqui um bocado. Vem pelo passeio ou estar afastado de casa dá-lhe mais forças para a semana de trabalho? Não, isso não é. Porque já há bastantes anos que eu e a minha senhora damos um passeizito nos fins de semana. Agora, para aqui parece que nos revigora. A sua resposta está aí? Está. Tem filhos, temos um casal. Eles também cá estão. Esses nunca querem vir com os pais. Até aos 7, 8 anos não nos largavam. Agora. Que idade tem? A rapariga 14 e o rapaz 15. Todos de boa saúde, graças a Deus. Dirigi-me a duas jovens que tinham acabado de estar com o padre Miguel. De onde é que vocês são? Torres Novas.
Somos vizinhos. O senhor também é de lá? Vive perto. O que fazem aqui? Temos fé. Só isso? E acha pouco? Para pessoas de idade, não. Agora, para jovens, é mais difícil de entender. Aqui há muitos jovens, quase tantos como adultos. Que idade têm? Temos 18 anos. Ainda não se consideram adultos? Não, só para votar. E nem para isso, respondeu a que até aqui se me tinha mantido calada. Vocês vieram por qualquer outra razão? Sim, além da fé. Curiosidade de conhecer um dos homens mais falados de todo o país. Como é que o acharam? Simpático, bem disposto. São irmãs? Não, somos amigas e andamos sempre juntas. Os vossos pais andam por aí. Não vieram por qualquer doença, por um pedido, por nada especial. Não, curiosidade e fé. Foi o que nos trouxe aqui. E aos nossos pais a mesma coisa. Queríamos ver. E qual a conclusão? Valeu a pena. Uma pessoa sente-se outra. Há uma sensação de bem-estar, não é? Perguntou-me, dirigindo-se à amiga. É, parece que nos sentimos mais leves. Padre Miguel, depois destes dias que aqui passei, gostaria de ter uma conversa franca com o senhor. Viu tudo? Vi e estou impressionado. Não esteja. O futuro do mundo está na simplicidade da vida. Quando diz isso com esse ar convencido, também eu fico hesitante na minha filosofia, pois sempre senti que não tinha passado nem futuro. Para mim, pensar no passado ou futuro era estragar a hora que vivemos. Que responde a isto? E o senhor é um poeta. É um sonhador que tenta fugir à realidade da vida, mas não tem sorte. Ela agarra-o, ela quer-o, e o senhor tem de se sujeitar aos bons e aos maus momentos que ela proporciona. Tem então que haver bons e maus momentos? Pois tem. Podemos, no entanto, através da nossa inteligência e do nosso querer, modificar o tempo que passa. E Deus? Deus ajuda, mas tem de haver esforço da nossa parte. Ao vê-lo entre as pessoas, quase chega a pensar que elas têm mais fé no Senhor do que em todos os santos do altar. Sempre tenho evitado que isso aconteça. Respeito a minha igreja, o meu bispo, e gostaria muito que toda esta fé se espalhasse por todo o Portugal e inundasse o mundo. Creio que temos de ter fé para não só sobrar, para que esta humanidade se humanize. A próxima vez que aqui vier, tenho que lhe pedir o impossível. Necessito de esclarecer alguns pontos menos claros, mais controversos. Sei o que pretende. Acredito que saiba. O pensamento humano para o Senhor não tem segredos antes de o deixar. Não deixe nada. Pergunto ou diga o que quiser. Se me permite a insistência, gostaria que me explicasse como são possíveis estas curas e este fervor. Gostava também que essa explicação fosse baseada na inteligência e em dados concretos. Nem eu próprio sei como se produzem as curas, Cunha Simões. A inteligência não pode explicar o que está para além da compreensão humana. Nem sei porque a verdade seja só autorizada no campo da medicina. Há ainda tanto para explicar no universo. Porque escolheu Deus este lugar e não outro para mostrar a sua infinita misericórdia. Nem eu próprio sei. Eu sou um homem, Cunha Simões. E não tenho poderes sobrenaturais. Que poderes? As pessoas vêm aqui porque acontecem fatos que eu próprio não sei explicar. Os meus poderes, se os tenho, não os sinto. Contudo, quando o Senhor anda no meio das pessoas, há uma transformação. Fico obcecado por uma só coisa, por uma só ideia, a fé. É o amor que sinto por esta gente. Quero-lhes, desejo tanto que elas obtenham as graças que pedem, que lhes entregue toda a minha força, junto a minha força a deles com toda a minha alma, todo o meu querer, e peço a Deus que nos acompanhe. Desculpa a minha irreverência, mas assim toda a gente fazia milagres. Não é a vida um milagre? Estarmos no mundo não é um milagre? Somos frutos de Deus, que é milagre, por que não participarmos com a nossa força e a nossa vontade no milagre da felicidade? Vamos supor que isso é assim como diz. Não acha, porém, que as pessoas acreditam mais facilmente naquilo que desejam ou gostam? É natural. Contudo, aquelas que acreditam com muita fé não só acreditam, mas obtêm aquilo que desejam. Como lhe disse, se não existissem factos concretos, essas pessoas não correriam da maneira como o fazem. Talvez seja um pouco cético. Embora tenha visto e ouvido, fico sempre na minha que o indivíduo também tem de ter doenças. Quando elas são pequenas e sem importância, também concordo.
Mas quando são casos desesperados, ninguém as deseja e agarra-se a tudo e a todos na procura da salvação. E eles agarram-se ao Padre Miguel. Eles agarram-se a Deus. Eu não sou nada, sou um simples servo de Deus. Mas os milagres reproduzem-se aqui. Produzem-se aqui. Repito, não nego que tem havido curas que nem eu sei, nem posso explicar, nem a minha igreja me permitiria que o fizesse. Tudo isso não será fruto da descrença e da crise que atravessa o país? As pessoas desejam acreditar em qualquer coisa diferente que as anime? Sim, o país está em crise, mas ainda não morreu. E somos nós que temos de o levantar, quer queiramos ou não. É o nosso país. É o país dos nossos pais e dos nossos avós. Não podemos baixar os braços. Há que trazer a fé a esta gente. Acredito que tem mais força a fé do que todo o poder do mundo. A nossa inteligência, iluminada pelo poder de Deus, consegue o impossível. Há pouco que ao falar comigo, o Senhor tornou-se diferente, ganhou calor. Não sentiu? Peço-lhe desculpa de insistir. Eu repito-lhe o que disse. Não sei, não dou por nada. Parece-me que estou sempre normal. Mas está diferente. E as suas palavras também. Não são claras. Parece obcecado por uma só palavra. Fé. Sem fé não há salvação possível. Em alcançar o paraíso e a graça eterna? E não só. Sem fé não se pode alcançar o que se deseja. Mesmo na doença, nos negócios, naquilo que se pretender. As pessoas são de tal modo egoístas que a fé se materializa neste caso, em si, e elas continuam muitas vezes a não querer sacrificar uma unha para conservar o dedo. Querem tudo. Não concordo. As pessoas têm vindo aos milhares e de uma coisa tenho a certeza, vêm por amor e viverão entre os homens com mais prazer, mais alegria, maior confiança. Aquilo que para mim é também incompreensível é como é que eles arriscam no terreno da morte. Como é que eles acreditam que os pode salvar? É a fé. E que poderes tem o Senhor? Nenhuns, só Deus tudo pode. Eles dizem que o Senhor tem poder, uma espécie de magnetismo. Eu não tenho nada, amo as pessoas e tenho fé. Conclusão. Das dezenas de pessoas que ouvi, só apresentei alguns factos que me pareceram mais significativos. Omiti outros que, por tão extraordinários, necessitam de grande ponderação e confirmação cuidada de caso a caso. Para o ser humano ainda existe o impossível e, longe de mim, querer melindrar pessoas apresentando curas, verdadeiros milagres que são inexplicáveis. Até aí me limitei a fazer algumas breves anotações sobre o ser humano e sobre as suas reais capacidades. Este mundo seria na verdade um paraíso se cada um tivesse o que deseja: a saúde, o conforto, o bem-estar, a harmonia conjugal. Mas isso nem sempre acontece, porque os sentimentos humanos são tão rápidos e as suas variações imprevisíveis. O ser humano é insaciável e nada o contenta, nada o predispõe a aceitar a sorte que lhe bate à porta. Quando ela muda, agarra-se ao sobrenatural e recorre a homens como o Padre Miguel. Na verdade, este São Paulo do século XX é um dos bastiões do cristianismo. E assim como o santo não deixou que o cristianismo se perdesse por terras do Oriente, assim o Padre Miguel, com a sua paciência e o seu azedume, dá fé aos descrentes e saúde aos mais fracos. Coisa engraçada, até no campo material empurra e ensina ao humano, mostrando-lhes que o dinheiro não é nada em si, senão uma ordem para arrancar para uma outra fase, onde o trabalho e a observação se juntam para a felicidade do homem. O Padre Miguel tem uma alma capaz de rebentar o impossível. Nele pontifica a ideia-chave, a libertação do ser humano. É impraticável sem o cristianismo e sem fé. Acredita no ser humano, por ele vive e por ele compreende que só os homens compensados em matéria de diversão e diversificados nos seus erros e nas suas glórias são capazes de produzir com vontade. A gente mais atrasada e economicamente débil deve ser conduzida pelos mais experientes. Aceita também que os privilégios devem pertencer aos melhores e por isso a todos acarinha para que atinjam a meta ambicionada.
na própria política, o Padre Miguel sabe que já se fizeram os improvisos que se tinham a fazer e que é necessário e urgente que todos os portugueses se capacitem, que é necessário saber distinguir entre a desgraça e a reconstrução, para que o país não se afunde no lamaçal do egoísmo dos mexericos e da confusão, esquecendo o essencial, para se perder sem honra nem glória. Na verdade, política não é outra coisa senão a organização do trabalho, da produção e da distribuição. O Padre Miguel acredita no ser humano e recusa-se a estar ao lado daqueles que veem Portugal como um país onde tudo é extremamente primitivo, improvisado, seródio, falho de cultura e onde habita uma população inculta e irresponsável. Ele pensa que saber dirigir é fundamental e isso é uma questão de cultura. Só os dirigentes cultos e gestores capazes, Portugal se tornará uma nação forte e responsável. Falei tudo um pouco com o Padre Miguel e, como devem compreender, este livro deveria conter não umas dezenas de páginas, mas centenas ou milhares. Penso ser melhor assim, ninguém se cansará quando o folhear, e para compreender o que é o Padre Miguel, nada melhor que ouvi-lo e vê-lo.